Fala galera, tudo bem com vocês? Saudações vascaínas. Hoje vamos aqui para mais um conteúdo do nosso Vascão da Gama. E a gente estamos felizes que o Vasco venceu e passou de fase na Copa do Brasil. Venceu, mas não convenceu. Vamos analisar aí os comentários aí do SBT Esporte Rio e os donos da bola. De antemão, deixar os créditos aí para os canais. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e curta o vídeo para que mais vascaínos recebam esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O chute do Payet parecia ser a única forma de o Vasco ameaçar o Atlético Goianiense. A segunda tentativa do francês passou mais perto do gol. Hugo Moura também tentou de longe e nada. Até que o Verratti foi acionado. Pedro Rangel defendeu e no rebote, Piton bateu sem muita força. Guilherme Romão se enrolou todo e não conseguiu evitar o gol que deu a vitória e a classificação ao Vasco. O Piton é um jogador fundamental pra gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. E só que ele tá sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco. O Vasco só se defendeu no segundo tempo. E se o Léo Jardim não fizesse essa defesa queima-roupa, a história do jogo poderia ser diferente. Vale destacar também que nesse contra-ataque, o corte do Vitor Luiz foi crucial para o Atlético não chegar ao empate. Teve emoção até os últimos instantes e comemoração no final. E não é para menos. O Vasco quebra a sequência de 4 jogos sem vencer e depois de 9 anos vai voltar a disputar as quartas de final da Copa do Brasil. A última vez foi em 2015. Acho que ano passado lutou o campeonato todo para não cair, então esse ano também saiu do Nova Iguaçu no Carioca, se eu não me engano. E essa classificação dá muito ânimo para os jogadores, dá muita confiança. A gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. O tabu das quartas de final acabou. Agora vai ser preciso evoluir para o Vasco comemorar um título nacional que não conquista há 13 anos. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Lucas Pedrosa, talvez nem todo o tempo com esse sorriso no rosto durante o jogo. Sim. Porém, o importante é o sorriso pós-jogo. Sem dúvida. E o sorriso foi esse. Você gostou do Vasco? O jogo duro demais, hein, Pedrosa? Olha, Fernanda, eu gostei muito da classificação. Eu acho que tem que ser algo destacado aqui, o trabalho do Rafael Paiva, principalmente não nessa partida especificamente, mas pensando no que o Vasco conseguiu fazer contra o Fortaleza. O Fortaleza hoje é um dos 4 times que estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que o trabalho que o Vojvoda está fazendo é sensacional e o Vasco conseguiu ganhar do Fortaleza na Copa do Brasil, ganhar do Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro. Então essa classificação contra o Atlético Goianiense também coroa o trabalho que o Paiva fez lá no início, quando ele conseguiu essa classificação lá contra o Fortaleza. Eram 9 anos sem chegar nas quartas de final, então isso é muito expressivo para o Vasco da Gama, sem dúvida. Agora, uma coisa é a gente falar dos fatos. O Vasco está classificado e o Vasco tem que comemorar. Outra coisa é a gente falar do desempenho. O Vasco ontem fez mais uma vez uma partida ruim. E eu não digo nem sobre o primeiro tempo, onde você tinha um primeiro tempo mais lento, sobre um contexto do Vasco tentar propor jogo. O melhor jogador da partida no primeiro tempo com a bola foi o Payet, que deu 2 chutes de fora da área. O Vasco ainda não tinha conseguido se encontrar, tanto porque o Verratti estava muito bem marcado. E aí num lance onde o Paulo Henrique vai lá na esquerda receber essa bola no meio, corta o jogador do Atlético Goianiense, serve o Verratti, sobra para o Piton e o Piton chega à sua 4ª participação em gols nessa Copa do Brasil. É um absurdo que esse cara está jogando e eu nem digo sobre a atuação 100%. É como ele é decisivo nos momentos que o Vasco precisa. E o Lucas Piton ontem foi novamente decisivo. Virando para o segundo tempo, aí na minha opinião, começa algo muito preocupante com a camisa do Vasco, porque você está dentro de São Januário, a torcida ontem fez uma festa maravilhosa, aí no momento que você tem para controlar o jogo e tentar fechar o caixão fazendo o segundo, o Vasco simplesmente parou de jogar.
Nas substituições, a gente entende que a questão física tem pesado, porque o Vasco nos últimos 4 jogos viajou nos últimos 15 dias, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o Vasco está dentro de São Januário, diante da pior equipe do Campeonato Brasileiro e não conseguiu de forma alguma ser efetivo. Muito pelo contrário, passou sufoco, foi muito mais sorte do que juízo. Se a gente for pensar, o Vasco, se tivesse uma equipe, um adversário um pouquinho melhor nas finalizações, esse resultado aí das oitavas de final tinha acabado lá no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense no primeiro tempo. Então, ontem foi sufoco, tem que valorizar as partidas do Léo Jardim, que salvou o Vasco mais uma vez, do Maicon, do Paulo Henrique e do Sforza. Mas de resto, com a bola no pé, as leituras do Rafael Paiva, colocando o GB na vaga do Payet, tirando o Hugo Moura, que estava cansado, botando o JP, que nem entrou mal, mas também não conseguiu dar tanta profundidade nesse meio campo. E aí depois ele coloca o Galdames, que é um jogador extremamente contestado pela torcida do Vasco. E, novamente, o Vasco não consegue jogar. Coloquei o Galdames para ter posse. Não teve nada. É a segunda vez que ele tenta fazer isso. E a coletiva do Paiva me preocupa muito quando ele fala que ele quer girar o elenco inteiro. E assim, o Vasco não tem elenco para girar o elenco inteiro. O Vasco não tem jogador para poder ficar mesclando 30 atletas e, muitas vezes, em partidas seguidas, ele tem uma incoerência de substituições. O David, por exemplo, era o titular da equipe e ontem ele não entrou. E, entre outras oportunidades, como o Galdames, que fica fora de lista de relacionados e depois ele volta a ser utilizado. Então, assim, repito, eu tenho que valorizar muito o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo. Ele tirou o Vasco da lama no Campeonato Brasileiro, ele colocou o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ele precisa rever essa leitura de jogo, porque ontem foi preocupante. Se não fosse as boas atuações do sistema defensivo e também o adversário, que era fraco, o Vasco teria sido desclassificado. Essa leitura aí, Vene, você acha que talvez o Rafa não consiga levar até o final da temporada? Talvez está pesando já pra ele? Ou você acha que... Eu não acho que é isso, tá? Eu acho que o que possa pesar agora realmente é a parte física. Você assiste aos jogos do Vasco, sobretudo os últimos 3, você vê que tem uma hora que eles estão assim extenuados, eles estão no grau limite de uma questão física mesmo, né? E aí entram as escolhas, entram as opções que o treinador tem também, porque foi o que o Pedrosa falou, ele talvez não tenha um elenco para conseguir, para ter o, entre aspas, o luxo de, vou girar o time. Não tem a peça que vai sair um, vai entrar o outro e o nível vai continuar. Não continua. O que você acha, Vene, em relação a isso? Fernandinha, para ser bem sincero, eu acho que é um pouco de tudo. Algumas opções do técnico Rafael Paiva, que a gente pode contestar aqui, o Pedrosa acabou de mencionar a entrada do Galdames. Aí o JP, que não estava entrando, de repente entra. E o David, que estava sendo utilizado a todo momento, para de ser utilizado. Então, as escolhas do Rafael Paiva, juntamente com o nível do elenco. Obviamente, o elenco do Vasco precisa ser reforçado. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, em várias posições. No setor defensivo, no meio de campo, sobretudo no ataque. Ontem o Verratti acabou o jogo destruído. Por quê? Porque ele não tem um outro jogador que possa substituí-lo, ou tentar substituir o Verratti à altura, porque é um jogador que está se destacando muito nessa temporada e na temporada passada também. Então eu acho que é um pouquinho de tudo, as escolhas do Rafael Paiva e também o nível do elenco. Eu concordo com você que vai chegar um momento que a parte física vai pesar. Mas eu acho que já está pesando pro Mas Vasco. ontem eu acho que nem foi a parte física. Eu acho que foi muito mais questão técnica e tática também. Porque, de fato, se o adversário do Vasco da Gama fosse um pouquinho melhor, talvez o resultado poderia ter sido outro. Porque o Atlético Goianiense é um nível muito fraco, chegou a 14 jogos sem vencer. Ontem na transmissão eu falei aqui no off, Humberto Luzer, novo treinador, que inclusive é o terceiro treinador num período aí de 1 mês e meio, mais ou menos, ele perguntou ao auxiliar permanente do Atlético Goianiense se um jogador sabia cruzar muito bem. Ou seja, o treinador nem conhecia o elenco que ele estava pegando à disposição. Então, se fosse um adversário um pouquinho melhor, eu acho que o Vasco teria sido eliminado. Acho que o Vasco precisa acender o sinal de alerta. Não no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil mesmo. Porque pode pensar grande. Chegou às quartas de final depois de muito tempo. Pode pensar chegar numa semifinal, mas precisa melhorar bastante. 9 anos sem chegar nas quartas. 9 anos. Não só o nível do elenco, mas as escolhas do Rafael Paiva. Eu não sou contra tirar o Rafael Paiva agora, não. Acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas precisa rever algumas situações. Isso é muito delicado, né, Pedrosa? É complicado, Fernanda, mas eu também não sou o cara aqui que estou pedindo cabeça de Rafael Paiva, não acho que ele tem que sair, acho que ele é um jovem treinador, que ele pegou também uma responsabilidade muito grande de já assumir. E um time que já veio assim, exatamente, gente. A culpa... O Vasco nem pode, eu acho que o Vasco hoje, financeiramente, nem se dá o luxo de... Eu preciso de um zagueiro, o Vasco não consegue, né? Isso. O Vasco tá caminhando nessa questão aí O que ele está fazendo
Ele continua tirando leite de pedra, porque ele classificar um Vasco que estava combalido com o Álvaro Pacheco para a quarta de final da Copa do Brasil é um milagre, e principalmente ele ter conseguido 4 vitórias seguidas. Mas o fato não é porque a gente tem um entendimento da paciência com o Rafael Paiva que a gente não vai pontuar aqui os erros dele que vem acontecendo nas últimas 5 partidas. E assim, ontem a leitura de jogo dele foi muito preocupante. O Vasco precisava de velocidade e ele engessou mais ainda o time com as substituições, porque ele coloca o GB e o Verratti, aí ele enche o time de volante, ou seja, o time não tinha ligação, porque o único ponto de ligação do time era o Adson, que estava cansado demais. E não é de agora, o Adson está cansado demais nos últimos 5 jogos porque ele cansa. Porque Era ele é um cara... que ele poderia ter colocado o David. Exatamente. Não, ele tinha que ter colocado... O que acontece? Ele tira o Payet, era o David. Era o David. Ou ele, até em outra ocasião, ele colocasse o Emerson Rodrigues, que é um jogador de velocidade. E não, ele encheu o time de volante e, mais uma vez, a tentativa dele de colocar o Galdames foi o que mais irritou a torcida, sem dúvida alguma, porque é um jogador que não mostra nada com a camisa do Vasco. Da Colina, que fez a barreira virar baile ontem à noite. A barreira vai virar baile. O Vascão venceu, se classificou, passou de fase num gol meio espírita, né? O malandro ali, meu irmão. Vamos, enfim. Igual o pastor lá de Maraxara, sabe lá que o Daciolo faz? Daciolo, o zagueiro, pum, chutou pra dentro, obviamente é uma brincadeira, aquilo ali, o cara ficou nervoso na hora que viu a bola quase entrando e chutou. Lá ele. Não pode ficar nervoso, tem que manter a calma. Mas não parecia aí bota a bola pra dentro, aí bota a bola no gol, do próprio gol. Naquele filme eu era pipa voada, igualzinho. Bom, vamos que vamos, porque hoje tem mais Copa do Brasil e o Vasco classificou. O importante era o Vasco classificar. Não importa se for gol bonito, gol feio, gol impedido, tá classificado 2-1 no agregado. Aí hoje temos Bahia e Botafogo, 19 horas, jogo bom de ver. 20 horas, aí vai ter que botar celular, tablet e tudo, né? Palmeiras e Flamengo. E 21h30, Fluminense pega o Juventude, jogo de ida 3-2. E agora o Flusão tem a oportunidade de se classificar dentro de casa, até para respirar um pouquinho melhor, classificado. Ainda tem Libertadores e tem que sair da zona no domingo. Sair da zona no domingo é mais fácil ou mais difícil, Fernandão? Se você estiver lá desde a sexta, é mais difícil. O Fluminense está na zona dele da primeira rodada. Primeira não, né? Mas já tem bastante tempo. Mas a gente entende a dificuldade que é sair da zona, né? A gente já conseguiu sair, né? Bom, é isso. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui pra gente começar esse programa. Bom, Thiago Carvalho teve lá, sempre ele, né? O Thiago, que cobre muito bem o Vasco da Gama, teve na barreira que virou baile e conta pra gente, pra você que secou e pro torcedor vascaíno, como é que foi esse jogo de ontem. Uma história que se repete. Sobrou, vamos atrás, o chute, festejou! Gol! Vou te falar que eu nem vi o lance do gol, tava tão nervoso do jogo. O time do Atlético tava segurando um pouco o primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo o juiz deu 5 minutos de acréscimo. Graças a Deus saiu aquele gol ali no finalzinho do primeiro tempo para dar uma tranquilizada. Esse foi o terceiro jogo seguido de Copa do Brasil em São Januário que o Lucas Piton balançou as redes para o Vasco. Foi assim no empate com o Água Santa. Piton! É bola na sacola! E o mesmo aconteceu contra o Fortaleza na fase anterior. Piton! Gol! Ontem voltou a se repetir em mais uma noite de fortes emoções para os vascaínos. Após o empate em 1-1 no jogo de ida, o Vasco precisava da vitória para avançar na competição. Os torcedores lotaram o estádio com direito a festa e fogos. Mas dentro de campo demorou para encaixar. O primeiro tempo era de muito estudo e pouca efetividade. Do outro lado, na estreia de Humberto Louser no comando do Atlético Goianiense, também faltava pontaria. Se fizer um recorte do jogo inteiro, o Atlético teve possibilidade de sair daqui com a classificação, mesmo com vitória, não levando para as penalidades. O primeiro tempo, um pouco de equilíbrio, o Vasco
com algumas possibilidades ali de arremate de fora. Na melhor chegada dos visitantes, Shailon parou em Léo Jardim. Hugo, na força, também não conseguiu. O que faltava era jeito, talvez com um pouco de sorte. Melhor para Piton, 1-0. Lucas Piton do Vasco! Na volta do intervalo, o lateral artilheiro sentiu e precisou ser substituído durante a etapa final. O Piton é um jogador fundamental pra gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. E só que ele tá sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco, né? Por isso que a gente fez a troca. Foram 45 minutos de pressão atleticana. Léo Jardim precisou mostrar serviço. No chute de Derek, a defesa do goleiro teve peso de 1 gol para os vascaínos. Nos últimos momentos, Vitor Luiz, substituindo Piton, fez esse corte para assegurar a vitória por 1-0. Resultado importante que recoloca o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil depois de 9 anos. A última vez que a equipe Cruz Maltina tinha chegado a essa fase da competição foi em 2015. Feito importante também para os cofres do clube, que embolsa 4,5 milhões de reais. A gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. Muito bem, Vascão classificado. Rapaz, tem um retorno grande. Aqui não dá pra filmar aqui, senão vão brigar comigo. Mas tem um retorno grande. Retorno é uma câmerazinha que fica pra gente se ver. É um LED do Cinemark. Eu vou explicar pra quem não viu ontem e anteontem. Mudou de estúdio, GV? Não! Seguimos nos estúdios Band, a gente tem 137 estúdios aqui no prédio. Esse é qual, Bigode? 48. Esse é o estúdio 48. A gente escolheu esse, de vez em quando a gente vai lá pro lado de cima da redação. A gente às vezes vai pro 69. Qual é, Jaguinho? Cara, vamos vacilar. Vamos também. Só que é 70, né? Eu vou te explicar. Bom, e aí vai ter o nosso super debate dos candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E o estúdio mais legal da Band é qual? É o do Donos. É o do Donos. E aí a gente emprestou pra Dudu Paz, pra Tarciso, pro Ramagem, pra quem mais for vir, pro JP, brilhante apresentador. Aliás, debate amanhã na tela da Band, imperdível. Amanhã é sexta, né? Ó, só amanhã. Eu acho que é só amanhã. Quinta-feira, amanhã e sexta. Ela vai vir 2 vezes. É primeiro turno e segundo turno aqui. Pô, primeiro cavalo. turno e segundo turno. Você aqui é mata-mata? Quinta é mata-mata. Porque acaba na sexta de madrugada, entendeu? Aí começa a quinta, passa de meia-noite, então é como se fosse quinta e sexta, ali no entendi, dedinho boa. ali, no negócio do dedo que passa ali. O ponto. Você nem quis. Bom, então só pra você entender, a partir de segunda-feira voltamos normalmente ao estúdio mais legal dessa emissora que veio de Massá. E qual é o número do nosso estúdio 69, principal? né? É o 69. Estúdio 69. Lembrei da taça que era lá. 69, de ladinho a gente gosta. Se tu não tá gostando, para um pouquinho. Então, tá dentro da sua. Ó, reverso. Tá, moleque. Bom, voltamos aqui ao futebol, que é o que importa, já que tá essa zona aí do programa. Também está. Hoje não. Essa luz roxa aqui tá me emocionando. Hoje não. Vamos ao que interessa. Bigodinha, não foi uma atuação brilhante, mas classificou e o torcedor do Vasco tá feliz. GV, boa tarde pra você, boa tarde, Nandão. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que, claro que o principal ponto é a classificação, foi a passagem para a próxima fase, como o Thiago trouxe ali, além da questão esportiva, você tem também a questão financeira, mais 4,5 milhões no bolso, nos cofres do clube, isso é importante. E aí, ontem, eu acho que a gente pode dividir o jogo em alguns momentos. O Vasco, no primeiro tempo, dá pra gente dizer que o Vasco controlou o jogo, o Vasco praticamente não sofreu. Teve um lance ali do Shailon, que o Léo Jardim saiu pra abafar muito bem, que bem a bola demais, nem... o Léo, né, cara? Não, e nem foi ele que fez a defesa, porque, na verdade, o Piton que desvia, porque o Piton acompanhou o Shailon até o último instante. Esse aí, ó. Esse lance. Esse foi o único lance de perigo do Atlético Goianiense no primeiro tempo. Tinha sido o Léo Jardim. Não, mas só dá pra ver no replay, que é a ponta do pé do Piton. No segundo tempo, não. O segundo tempo, o Vasco abre o placar e logo que abre o placar, depois a situação não ficou boa.
A tensão tomou conta, acho que até mesmo do time, pela necessidade de vencer, de voltar a vencer na temporada. Mas no fim das contas, uma vitória que eu acho que dá moral pela questão da classificação e, acima de tudo, deixa o Vasco na mesma situação do que outros times que vão se classificar hoje, provavelmente o Flamengo. Isso. A gente torce para que o Botafogo, o próprio Fluminense. Qual o mais difícil para você? Dos cariocas. Vasco já foi, né? Já tá classificado. Desses agora... A missão mais complicada. Botafogo. Botafogo, né? Pelo resultado. É. O Fluminense perdeu, mas o Bahia é mais time do que o Juventude. E o Fluminense resolve aqui no Maracanã, faz diferença. Nando, a gente hoje tem muita coisa, daqui a pouco a gente já vai passar para os próximos temas, mas ainda falando de Vasco, tu tentou defender o zagueiro, eu sei que tu fazia dessas, a gente sabe, a gente tem YouTube, eu joguei contigo muitos anos, tu fazia ainda pior, tu se machucava ainda, tu dava um chute no própria perna, igual o cara que bateu o pênalti no intervalo. Isso é brincadeira, isso não dá, mano. Não dá, mano. O cara foi de tênis. O cara quebrou a perna. Não, ele quebrou o pé. Foi tornozelo, acho que não ele foi pegou, tornozelo? mas ele foi escorregando assim e deitou em cima do pé, coitado. E foi slow motion ainda, mano. Ô vacilo. Se rir, vai pro inferno. Não, esse aqui tá do lado vai direto do pro caminhão colo aqui, do ó. Sete Pele. Não, tomara tá que ele aqui, tenha, nosso amigo tenha uma pronta recuperação, se Deus quiser, que ele volte a trabalhar, que ele volte a fazer as atividades, mas não tem como não rir. Desculpa. Se você que tá em casa, bota aquela, Pedrinho, por favor. Se você que tá em casa tá rindo, você não tobogão pro inferno, não. Tá? Aqui, quando acabou, né? Fez a sua passagem lá. Chegou lá, tá São Pedro lá na porta do elevador. Não tem nem elevador pra tu subir. Aqui, ó, ele vai falar, cruza o bracinho aqui, ó, o chão abre. Vai direto no colo dele, se rir. Voltando aqui. Insano lá do É o bicho que faz. Vai rindo, vai junto. Jesus. Fernandão, você entendeu o que ele tentou falar? A gente tá brincando aqui, mas pode acontecer, óbvio, ainda mais que o Fernandão. Tu entendeu o que ele tentou fazer? Entendi sim, GV, porque a gente tá brincando aqui, fala do jogo. Boa tarde pra galera que nos acompanha, GV. Boa tarde. O Vasco ontem começou o jogo de uma forma bem parecida com o que começou o jogo anterior contra o Bragantino, que não deu muito certo no início, mas com o Payet um pouco mais livre por dentro. Ele tentou, na marcação, fazer uma linha de 4, como a gente pensou em deixar o Adson pela direita, deixar o Matheus Cocão, ou Matheus Carvalho, como queiram, marcar o do lado esquerdo subindo do lateral para deixar o Payet com mais liberdade. E isso deu certo, porque o Vasco teve a bola, o Hugo Moura conseguiu ser um pouco mais perigoso do que de costume. E o Vasco conseguiu ser incisivo. Você tá dando volta para não explicar que não tem explicação, sabe né? É interessante falar isso, sabe por quê? O Vasco tentou essa mesma formação tática no outro jogo e não deu muito certo. Nesse deu, com relação a parte de se agrupar, de você estar bem posicionado taticamente, sem espaço entre as linhas. O Vasco conseguiu bem fazer isso, mesmo não sendo tão perigoso ofensivamente, até porque o Atlético é uma equipe bem treinada. Há algum tempo não vem conseguindo vencer os jogos, mas não é à toa que está na Série A, que dificultou pra caramba o jogo. Eu falei que não era um time ruim. Não, é claro que não. Vendeu muito caro as suas derrotas. Esse lance já é muito difícil porque vem um chute cheio de efeito, despretensioso, que passa por entre vários jogadores e tem a parte da perna. É um lateral esquerdo, exclusivamente canhoto. Você percebe que ele tenta tirar com a esquerda, ele tenta mais uma vez, até que não tem mais jeito. Já fez muitas dessas, né? Não, nunca fiz isso não. Nunca fiz. Até porque eu já chutava com a perna bola logo pra dentro do gol. Não deixava bater uma outra. Nem ficava pererecando assim. A gente tá sacaneando o moleque aqui, mas assim, na hora ali é difícil, é um lance muito rápido. E quando ela bate no joelho, ele perde completamente. Isso. Porque aí você não sabe onde ela vai cair depois. Porque quando ela vem com efeito e ela pega no chão e vai pra trás e ele tenta tirar com a perna esquerda. Não, quando ela bate no chão, olha como ele bate de cima pra baixo, ela vai girando, ó. Tem um desvio, ele... Mas não tem jeito. Quando ele tenta com a esquerda e toca na esquerda de novo, esquece. Bom, é isso. Aí fica rindo dos outros aqui, dá parabéns ao Vasco, GV. Dá parabéns ao Vasco pela classificação. Era importante voltar a vencer. Obrigação. Era interessante voltar a vencer. Era obrigação. Era muito interessante voltar a vencer. Venceu e agora esperar o Fluminense no sábado, que o jogo é no sábado. Fim de semana, isso. Desde 2015, isso aí. O Vasco não avançava para as quartas agora. É isso aí, rapaziada. Como eu disse, o Vascão venceu, mas não convenceu. Realmente, no segundo tempo, principalmente, as escolhas do Rafael Paiva me deixou preocupado. A saída do Paiva para a entrada do GB, ao meu ver, teria que ser o David, né, entrando ali para a gente ter mais um refúgio de contra-ataque. Já tinha o Adson pela direita. E o que a gente tinha no momento do jogo era isso, né, o contra-ataque. O Vasco se desmontou ali no meio-campo, né, no segundo tempo também, com a saída do Cocão e do Hugo Moura.
A entrada do Galdames, jogador que não rende, contestado pela torcida. Enfim, a gente vamos torcer aí para que o Rafael Paiva se encontre, né, novamente, e principalmente nessas escolhas ao decorrer do jogo, né? Acredito que o Vasco tenha até iniciado bem, mas as escolhas no decorrer do jogo do Rafael Paiva tem me preocupado, né? Bom, o Vascão venceu. No primeiro tempo atuou bem ali, controlando o jogo, tendo algumas chances ali de fora da área. Não foi decisivo ali no último passe, mas controlou o jogo e praticamente não passou sustos. Mas o segundo tempo nos deixa preocupado aí. Bom, você viu aí mais uma análise aí do nosso canal. Acompanhou os comentários aí do Pedrosa, do SPT Esporte Rio e dos donos da bola. Deixar os créditos aí para o canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e curta o vídeo para que mais vascaínos recebam o nosso conteúdo. E é isso, galera. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas. Tchau.